o ser humano tem uma dificuldade muito grande de estabelecer a repartição daquilo que ele produz coletivamente. E essa é a história do nosso país. Como usar adequadamente as nossas riquezas em prol de todos, e não apenas daquele conjunto muito pequeno que governa ou dirige o país. A gente nunca conseguiu construir um sistema nacional de inovação. Inovação pensada no seu sentido mais amplo, como um ambiente propício a desenvolvermos soluções para os nossos problemas. Então, a gente frequentemente importava hábitos de consumo que não eram nossos, e aí a gente tinha que resolver problemas de hábitos de consumo importados, não problemas de hábitos de consumo nossos. Isso coloca para a gente, então, por que a gente não produz aqui dentro coisas que a gente precisa? Eu não posso simplesmente deixar que o mundo diga para nós, Brasil no caso, o que a gente deve fazer. Então o mundo vai dizer, produza etanol, produza soja, produza carne. E o Brasil tem que dizer, não, eu quero vender semicondutores para você, eu quero vender chips de computador. Eles falam, não, isso dá muito trabalho, a gente já tem experiência aqui. Faz o seguinte, me dá os seus melhores pesquisadores, eles vão trabalhar aqui, você vai ter aí casos de sucesso, de pessoas que estudaram, saíram da pobreza, estão trabalhando agora aqui na Alemanha, e eu continuo te vendendo os chips do computador, você compra os meus automóveis alemães e você vende aí e fala que é produção nacional. Mas para produzir aqui dentro, eu preciso mudar essas relações econômicas com o restante do mundo, ou seja, eu preciso de um projeto. E um projeto nacional busca identificar setores em que você tem uma capacidade de se erguer pelas próprias pernas, pela capacidade elaborativa do seu povo, pela capacidade tecnológica localizada, e começar a produzir bens que vão concorrer com as grandes potências mundiais. A ideia é que o Brasil se torne um país produtivamente inclusivo, que a gente não precise depender do Estado apenas para fazer transferência de renda, mas que o Estado, em parceria com o setor privado, sob o controle estrito da sociedade civil, dizendo para onde essa relação Estado e mercado tem que caminhar para atender os interesses do total da coletividade, a gente consiga construir uma economia que dá emprego de qualidade, que oferece oportunidades para aquela criança que está hoje no semáforo vendendo doce, que ela possa ser um engenheiro que ela quer ser. Convencer os grupos que hoje já estão ganhando muito dinheiro, de que a gente tem que mudar a forma de fazer as coisas, que a gente vai ter que começar a canalizar recurso para outros galhos aqui dessa árvore, e vai sobrar menos nutriente para eles ali nos galhos que eles já estão estabelecidos, em geral é recebido de maneira muito pouco receptiva, e isso torna muito mais difícil fazer grandes transformações estruturais. Todos os países, ricos ou pobres, têm problemas na hora de transformação estrutural. Não é fácil em nenhum país. Como que a gente faz? A gente precisa de uma ancoragem externa. Para mim, a gente tem duas ancoragens externas irrecorríveis, indiscutíveis e que não tem absolutamente nenhum preposto, nenhum representante para dialogar e negociar com a gente politicamente. Primeiro, a mortalidade infantil e as doenças que a gente ainda não curou, que são doenças típicas de países pobres. Isso poderia ser uma missão que uniria o país, garantiria o orçamento do Estado, mobilizaria o setor privado para a gente conseguir avançar. Segunda ancoragem externa é o meio ambiente. O mundo está dizendo para a gente, parem de derrubar a floresta amazônica. A gente poderia estabelecer convênios e usar essa ancoragem externa, que é o problema do meio ambiente, para unir esforços e criar sistemas absolutamente sustentáveis de utilização da floresta, que envolva empregos de qualidade, que envolva tratar as pessoas da região norte, não todas elas daquela forma pejorativa, tipicamente aqui do Sudeste, né, a noção sudestina do Norte, que são pessoas sem elaboração, sem sofisticação. Essas pessoas podem ser as nossas cientistas, vão ser as pessoas que vão construir conhecimento para o Brasil. O Brasil tem muito potencial, só que, infelizmente, a estrutura social, a maneira como as recompensas são distribuídas no país, não favorece aquele conjunto de pessoas que quer mudar a estrutura produtiva.
Não existe dicotomia Estado e mercado. O que existe é balanceamento. O Estado, ele é um órgão de operação de uma sociedade. Ele vai cuidar de elementos que a sociedade diz que o setor privado não consegue cuidar. Saneamento básico, infraestrutura em geral, eletricidade, acesso à saúde, acesso à educação, são problemas típicos de coordenação quando o resultado almejado não é garantido pelo mercado. Você consegue colocar 3 milhões de crianças muito ricas em escolas fantasticamente equipadas Brasil afora. A questão é colocar todas as crianças. E aquela criança que nasceu no sul de um estado muito, muito, muito pobre, de uma região pobre do nosso país, que ela possa vir a ser não presidente da República, mas o Prêmio Nobel brasileiro. E hoje, essas opções estão absolutamente impedidas para essas crianças apenas pela mão do mercado. E isso o Estado consegue fazer e tem história o suficiente para mostrar que a sua reabilitação já é muito tardia. A gente tem inúmeros exemplos do potencial brasileiro de coordenar esforço estatal, esforço do setor privado, sob o olhar cuidadoso da sociedade civil. O caso do SUS é um exemplo de sucesso. Depois, o caso indo para um elemento mais tecnológico e ponta, né, de mercado, que é a Embraer. A Embraer nasce de um projeto, de um polo inovativo lá em São José dos Campos, que criou o ITA, que junto com as Forças Armadas e com universidades e faculdades de engenharia, hoje coloca o Brasil na produção de ponta de jatos de pequena escala, que estão sofrendo agora a concorrência de grandes outras empresas que querem entrar nesse mercado. Mas a Embraer é líder. Exemplos nós temos. A questão é como fazer disso o centro da política econômica. Pensar uma política econômica centrada em inovação. O Brasil chegou a superar o desafio da fome e a gente voltou a cair nesse mal que é uma chaga social, mas que é também uma opção política que nós fazemos como nação. A opressão da fome, ela é a pior que tem porque ela não deixa espaço de reação para as pessoas. Ela é uma opressão que não tem nem como a pessoa se esconder. Né? Sistemas políticos você consegue fugir, se esconder, se refugiar. A fome não deixa isso. Então, se eu tivesse que escolher um grito de independência, seria esse. Que no país, que é o celeiro, um dos celeiros do mundo, que produz toneladas e toneladas, recordes de toneladas de produção de alimentos ano após ano, que a gente consiga dar o nosso grito de independência com relação à pobreza e principalmente à fome.